Olá, pessoal do signo de Virgem, essa mensagem é para vocês. Ou se você caiu aqui nessa mensagem, ela pode te ajudar também. Então vamos lá. O tema central dessa mensagem é a Imperatriz. Um arcano que fala sobre crescimento, desenvolvimento, manifestação. Então, aqui a gente pode estar falando de pessoas que querem muito manifestar alguma coisa, que gostariam muito de manifestar ou que estão em processo de manifestar, tá? Então, estão desenvolvendo alguma coisa, já passaram talvez da fase de planejamento e estão agora desenvolvendo, fazendo algo crescer, germinar, estão regando a plantinha, sabe, para ver para o crescimento dela. Agora, o que pega aqui é que parece que vocês têm uma sensação de que fazem, mas não veem o resultado, tá? Aqui, que está mostrando nas cartas, é a Rainha de Ouros como um obstáculo. Então, isso me diz que vocês podem estar se sentindo com alguma frustração, porque vocês fazem e aquilo não dá frutos, sabe? E aí fica aquele sentimento de solidão. Bate uma solidão, assim, no sentido de, poxa, eu faço e não. Ou eu semeio, eu rego a plantinha ali, mas eu não vejo resultado. Será que vocês estão passando por isso? Não conseguem ver seja a abundância, a prosperidade, o retorno das suas atitudes. Pode ser até mesmo no sentido de valor, né? Você, sabe, você cria, você semeia, você rega, até mesmo pode ser para alguém, pode ser para uma pessoa num relacionamento, que você coloca ali água na planta, você rega, mas aquilo não dá frutos, sabe? Isso é muito comum, né, gente? Agora, a carta de luz aqui dessa mensagem, que está dizendo aqui, é o 8 de ouros. E o que eu percebo? Que pode ser que é uma mensagem assim, continue sendo quem você é, sabe? Continue trabalhando, continue entregando o que você tem para entregar, porque às vezes o fruto não apareceu ainda, porque é necessário mais trabalho ainda, sabe? Talvez você não tenha feito com a técnica certa. Talvez esteja faltando técnica, talvez esteja faltando informações, talvez esteja faltando alguma coisa. Mas aqui diz, continue se dedicando, continue executando, sabe? Talvez falte mais ação, prática, atitude, comportamento, fazer, entende? O fazer, o movimento. E uma outra coisa é a constância. A constância está faltando. Agora, vocês precisam estar com as ferramentas certas, sabe? As ferramentas precisam ser as ferramentas que vão te ajudar a conquistar o que você quer. Então, se você precisa pregar um quadro na parede, você não vem com alicate. Você traz o martelo, a furadeira, tá certo? Você não vai pegar um alicate para colocar o prego.
na parede, entende? Então, você precisa, talvez, de um ajuste. Ajustar para que o movimento seja mais preciso. Mas aqui é claro que assim, a mensagem faz, tome atitude, se comprometa na ação, se comprometa na ação. Essa é a mensagem que vai desbloquear. Porque pode ser que você esteja achando que está semeando, que está ali fazendo a sua parte, mas talvez precise de ação, agir, fazer, sabe? Esses verbos de construção. Porque a Imperatriz, ela fala de uma semeadura, ela fala de algo que está em gestação. Ela não fala de algo pronto. Entende? Então, aqui o momento não é de colher ainda. O momento é de fazer, o momento é de trabalhar, o momento é de ajustar, de buscar as ferramentas certas, de revisar o que você está fazendo, para ver se você se não está faltando nada, se não está faltando informação, se não está faltando a ferramenta. Entende? Porque às vezes é um ajuste que você precisa, mas o resultado ele vem com trabalho constante. Gente, isso é uma coisa que a gente tem muita ansiedade, né? Muita ansiedade de ver o resultado, de ver as coisas feitas, de vivenciar o objetivo alcançado. Óbvio, quem não quer? É maravilhoso. Seria maravilhoso se a gente estalasse os dedos e aquela coisa aparecesse na nossa frente. Mas a gente precisa, assim, eu estou dizendo assim, como sociedade, como humanidade, a gente precisa dar valor ao processo, ao detalhe, ao fazer, ao dia a dia, aquele movimento que ainda está embaixo da terra. Porque não é porque a terra está sem flores, isso não significa que não tem uma raiz sendo criada ali embaixo, entende? E é que é importantíssimo. É importantíssimo que debaixo da terra esteja ocorrendo um processo. É porque a gente quer ver logo. A gente quer colher. Mas não tem lógica. No mundo em que a gente vive, aqui com as leis físicas, é impossível você, a não ser que caia da sorte. Mesmo a sorte, você precisa se movimentar. Até ganhar em jogo, né? Na loteria, você precisa o quê? Ir comprar o bilhete, escolher números, marcar, pagar. Tem um processo, né? E tem o processo de acertar, que é o mais difícil ainda, né? Você escolher os números que vão cair. Então, que é o mais difícil ainda. Então, imagina a gente aqui que quer as coisas concretas, né? Que precisa ter um prazo, um tempo de maturação. Esse é o aprendizado dessa leitura. E perceber a beleza desse movimento embaixo da terra, esse movimento que não aparece ainda. É um movimento silencioso. É um movimento, às vezes, e tem que ser constante. Se ele para, né, se a gente arranca a raiz, todo o processo precisa iniciar de novo. Então tem que ter mais paciência. A paciência é uma virtude que a gente vê pouco hoje, né? E quando a gente vê assim as pessoas que conquistaram coisas importantes e significativas, a gente olha e fala assim, poxa, aquela pessoa, que sorte que ela tem, mas a gente não viu a raiz daquela conquista. Muitas vezes a gente não viu que foi ali nos bastidores, no silêncio,
longe do olhar do outro, e a pessoa estava ali trabalhando, estudando, ela estava montando alguma coisa, ela estava pensando, idealizando, agindo, fazendo, criando, mas ninguém viu. Quando estava pronto, aí todo mundo viu. Então, o que na sua vida você está ansioso para ver o objetivo? Que você está frustrado, talvez, porque não está vendo que a prosperidade não chega, que a abundância não chega, que você se vê assim, sabe? Que porcaria de vida. Tem gente que pensa assim, né? E muitas vezes a gente pensa, pô, tá tudo ruim, tá tudo dando errado, não dá certo. É tirar esse pensamento e se voltar para se concentrar a sua mente, concentrar o seu pensamento no fazer até dar certo. Fazer até dar certo, até chegar num ponto de que aquilo ali não tem como não dar frutos. Não tem como, sabe? Você vai fazer tanto aquele negócio, ou você vai estudar tanto, você vai fazer tanto. Se você está, por exemplo, estudando para um concurso, você vai estudar tanto, você vai fazer tanto exercício, né, os exercícios, tantos simulados, que vai chegar uma hora que não tem como você não acertar as questões. Sabe aquela coisa? Você estudou, não tem como você não passar. A não ser que você não faça a prova. Mas se você fizer a prova com atenção, você vai saber as questões. Então, é esse o trabalho. É isso que a maioria das pessoas não quer se dar o desconforto. As pessoas não querem se sentir desconfortáveis. Elas querem ficar na zona de conforto, a maioria. E por isso que a gente vê que a maioria realiza menos do que poderia estar realizando. E você está em que... Você que está ouvindo essa mensagem, você está em que nível? Em que situação? Você já está realizando? Você passou por esse processo? Ou você está aí, é muito difícil, eu não tenho tempo, é muito cansativo. Eu sei que tudo isso vai aparecer na nossa vida e apareceu na vida daqueles que realizaram, entende? Aqueles que conquistaram, isso tudo apareceu. Apareceu preguiça, cansaço, apareceu desafios emocionais, relacionais, que a gente não tem nem ideia. Mas essas pessoas, elas, apesar de todas essas dificuldades, elas não desistiram. Elas se mantiveram fiéis, agindo, fazendo, desenvolvendo, criando, cansando e voltando. Volta, faz, volta e faz, continua, mantém. Entende? Agora, quem não se der esse luxo, ou melhor, quem não se der a esse esforço, quem não aceitar o desconforto desse período no qual você não tem retorno, você só tem ação, não vai chegar lá. Entende? A não ser por um acaso, por uma sorte, uma situação imprevista, improvável. Mas você quer contar com isso? Você quer contar com a sorte? Ou você quer fazer até dar certo? Até não ser possível não ver resultado? É a escolha. É a sua escolha, a minha, é a escolha das pessoas. Mas às vezes falta a gente ouvir isso, sabe? Porque a gente ouviu tantas histórias de pessoas que seria tão improvável elas terem alcançado algum objetivo, alguma conquista. Pessoas com história de vida tão destruídas, tão destrutivas, tão terríveis,
que a gente olha assim e não consegue imaginar como a pessoa conseguiu, apesar de tudo isso, ainda assim alcançar o mérito, realizar, manifestar aquilo que ela queria, não é? Então, se a gente sai desse lugar de para mim não dá, para mim não, eu não vou conseguir, eu não vou ser tão bom quanto os outros, eu não sou tão boa, eu não sou tão inteligente. Se você se mantiver nesse padrão, a manifestação não vem. E aí eu ouvi até uma pessoa, um vídeo aí, e o pai perguntava assim para a filha: e aí, você vai trabalhar? Como é que é? Ela, tudo, tudo é difícil, o emprego tal é difícil, fazer prova para concurso é difícil. E ele falou assim: olha, não tem muito jeito não, você vai ter que escolher o seu difícil. Olha, essa mensagem me marcou, sabe? E eu nunca me esqueci. E eu acho que ela veio na hora, assim, na minha cabeça, que eu tô falando aqui para vocês essa mensagem, que é isso, gente. A gente escolher o nosso difícil. Agora, a gente pode escolher não realizar, ficar na nossa zona de conforto, mas também é difícil ficar numa zona de conforto que a gente não quer, que é difícil também. Não realizar, não gerar riqueza ou não gerar resultado, não gerar a vida que você quer, minimamente, né? Eu não estou falando nem nada de coisas extravagantes, eu não estou falando de coisas muito grandes, eu estou falando do básico, entende? Do mínimo. Para você chegar e falar assim: olha, eu realizei aqui, eu não estou falando para você, um mega concurso. Não, é um concurso simples que eu consegui, fui, fiz, entendeu? Subi um degrau, depois eu posso aumentar, subir um outro degrau. Mas o que você pode fazer agora que seja simples, que seja o mínimo, para você conquistar o mínimo? Tá certo? E nem tô falando aqui de milhões de reais. Não, eu tô falando da sua independência, de uma viagem que você queira fazer, de um objetivo que você queira alcançar. E quando a gente faz uma vez e conquista, né, depois que a gente passou uma vez por um processo de fazer, esperar o tempo e dar certo, a gente percebe que é capaz de fazer de novo. E aí você faz de novo, você faz para outras coisas. Depois você faz para outra, para outra. Agora, se você não se dá esse trabalho nenhuma vez, o que acontece é que você acaba caindo numa situação de... Você normaliza isso para o seu cérebro. Você manda uma informação para o cérebro dizendo: para mim não é possível. Então, conquiste alguma coisa. Vai atrás. Não espera que caia do céu, que alguém faça por você. Faça você por você. Ação. Ação. Ação constante. Ação certa. A ação baseada em conhecimento. Para que você manifeste, para que você realize. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha ajudado e até a próxima.